nossa vida nos caminhos de Jesus. Boa noite, Tati, tudo bom? Já mandou aqui, deu certo isso, né? Então tá bom. Nós estamos aqui, né? Num trabalho, numa live, em função do grupo espírita, do Kaja Krishna de Muriaé, né? E estamos vendo aqui, né, a Tati, a Denise, a Patrícia Pedrosa, a Edilane Cristina, a Heloína Lacerda de Oliveira, não é? Boa noite a todos. Marisângela de Castro, boa noite, Jairo, boa noite, amigos do Kaja Krishna, o João Luiz Tomás, a Denise Tomás, não é? Vários amigos aqui já do nosso Kaja Krishna. Nesse instante, nós vamos então rogar a Deus, rogar a Jesus, que nos abençoe, não é? Que nos ilumine nestes momentos, neste nosso trabalho. Eu, muito em especial, volto o meu pensamento a Maria de Nazaré, esta mãe tão querida ao meu coração, rogando a ela que possa nos abençoar, que possa fazer uma ponte, né, entre Belo Horizonte, Itaúna, Muriaé, e que nós possamos ser muito, muito felizes, né, nesta noite, dentro daquilo que nós nos propusemos fazer, né, que é a atividade, né, voltada ao nosso público, né? A nossa atividade ela tem como tema, não é? Nossa vida, nossas escolhas, né? Queríamos também lembrar, né, da necessidade, gente, de nós nos mantermos aí, não é, usando a máscara, não é, a água, o sabão, não é, o álcool gel, não é, todas as vezes que sairmos de máscara, todas as vezes que chegarmos na nossa casa, fazermos a asepsia, porque hoje está se falando muito em abertura, 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 mas nós não podemos nos esquecer que ninguém avisou o vírus, né? E ele não sabe que está havendo uma abertura e que as pessoas estão se movimentando mais. Então, quanto mais essa abertura se aprofunda, mais responsabilidade nós precisamos ter, não é? E isso, né, não só os mais idosos, né, as pessoas às vezes consideradas do grupo de risco, os diabéticos, os hipertensos, não é? Às vezes os obesos, não é? E outras pessoas que participam desse grupo de risco. Não só esse grupo de risco, mas todos nós, né? Nós não usamos máscara, não é só por nós. Nós temos que usar máscara por causa também do nosso próximo, né? Usar máscara é também uma atitude de amor ao próximo, né? Então, não vamos facilitar, não vamos abaixar a guarda, não vamos relaxar com isso, porque a situação, ela ainda reclama muito cuidado, né? Então, nós temos aí o João Paulo, boa noite, a Cida Taranto, né? A Cida Taranto, né, com o nosso Cosme aí sentado, né? Então, um abraço também a Cláudia de Paula, a Soninha Torres, né? A Olinda também está aqui, né? Que bacana. Então, nós temos aqui um batalhão de pessoas, né? Bom, o nosso tema, a nossa vida, as nossas escolhas. Veja bem, viver é uma escolha, não é? Viver é uma escolha. Por quê?
Porque dentro desse simples ato, né, vamos falar assim, simplesmente desse viver, não é? Nós podemos escolher viver bem, como muitos escolhem viver mal, não é? Nós podemos escolher viver muito, viver de uma forma saudável, não é? Como nós também podemos escolher viver pouco, viver de uma forma não saudável, não é? E podemos escolher, inclusive, abstermos de viver. Então, o simples ato de viver, não é? Ele em si só, né? Ele em si só, por si só, ele já é, né? Já é uma maneira, uma forma de escolha, não é? Da mesma, vamos dizer, tem as pessoas que nestes momentos estão aí valorizando a vida, né? Trabalhando a vida saudável, uma vida tranquila. Em compensação, nós vamos ver outras pessoas que estão também por aí usando do livre-arbítrio, né? E fazendo uso, muitas vezes, das bebidas alcoólicas, outros fazendo uso do cigarro, não é? Outros fazendo uso, muitas vezes, das drogas ilícitas, não é? E, na realidade, num amplo processo de escolhas. Num amplo processo de escolhas. Então, eu gosto muito de abrir essa reflexão para que nós possamos, então, aprofundar mais, né? Eu sempre digo assim, viver é um ato biológico. Viver, ele é um ato biológico. Por quê? Porque eu vivo, uma aranhazinha que está andando aqui num cantinho está vivo, um mosquito que às vezes está sobrevoando por aqui, ele está vivo, os nossos cachorros que estão aqui do lado de fora, eles estão vivos, não é? Na realidade, viver é um ato biológico, na medida em que, para vivermos, né, nós precisamos de sustentar a vida biológica. No nosso caso, pessoas, né, seres humanos, nós utilizamos essa vida biológica, né, nós utilizamos essa vida biológica simplesmente para a manutenção dessa nossa vida biológica, nós precisamos da alimentação. Então, esse viver humano, não é? Essa vida biológica, nós precisamos do almoço, da janta, de uma pizza, de uma macarronada, né? De comida. Não é? Nós precisamos de energia, não é? Para manter toda esta estrutura biológica, não é? Em alta e funcionando bem. Não é? Agora, existir é além de viver. Porque muitos passam pela vida e simplesmente vivem. Pessoas que passam pela vida e escolhem simplesmente viver. Então, elas vivem o ato biológico. Levantam, fazem, não é, a sua asepsia, tomam o seu café, muitas vezes saem para algum trabalho, alguma coisa, voltam, almoçam, voltam, lancham, não é, jantam, comem alguma coisa de noite, dormem, acordam, não é, cumprem a sua asepsia, tomam café, lancham, almoçam, lancham, simplesmente passam a vida desta forma. Agora, quando nós falamos, não é? Então, na realidade,
né, este processo, né, esse viver, quando nós passamos a desenvolver, escolhemos um viver consciente, não é? O que acontece? Dentro desse viver consciente, essa tomada, não é? Essa escolha, não é? Existir é escolher tomar consciência de ser, né? Existir é tomar consciência de ser. Então, quando eu resolvo escolher, quando eu resolvo fazer as minhas escolhas, eu então abro questionamentos como sendo assim, quem sou eu? Não é? Quem sou eu? Ora, eu sou um espírito imortal. Eu sou espírito imortal. Eu sou criado, não é, por Deus, e o meu Criador me concedeu a imortalidade. Qual é o meu papel como ser no mundo? Então, a tomada de consciência, a escolha por essa tomada de consciência, na realidade, eu tenho que entender o meu papel como ser no mundo. E qual que é o meu papel como ser no mundo? Se Deus me concede a imortalidade, não é? A minha escolha como ser no mundo deve ser sempre progredir. Ora, eu então equacionei a questão desse ser no mundo. E eu preciso trazer para o meu processo consciencial a pergunta: qual é o meu papel como ser do mundo? Ou seja, uma coisa é o ser no mundo, outra coisa é o ser do mundo. Qual o meu papel como ser do mundo? O meu papel como ser do mundo é evoluir. Então, a tomada de consciência, quem sou eu? Eu sou um espírito imortal. Como ser no mundo, como esse ser que está no mundo, o meu grande desafio é progredir. Progredir, tal é a lei. Ora, qual é então o meu papel como ser do mundo? Ou seja, esse ser inserido no mundo e que tem que desempenhar um papel que não é o papel das estrelas, o papel de lá ou de longe. É, na realidade, o papel, qual é o meu papel nesse mundo? Ora, evoluir. Eu tenho, então, que entender a minha imortalidade, progredir e evoluir. Então, numa quarta pergunta, eu coloco para a minha tomada de consciência, não é? Justamente, qual o meu papel como ser para o mundo? Ou seja, são escolhas que podem nos fazer mais felizes ou menos felizes. Mais felizes ou menos felizes. Ou seja, qual o meu papel como ser para o mundo? Agora, eu não estou questionando no mundo e nem do mundo. Eu estou questionando o meu papel. Qual que tem que ser a minha escolha como ser para o mundo? Ora, como ser para o mundo, o meu papel é amar o meu próximo. Amarás a Deus sobre todas as coisas, porque isso faz parte da imortalidade. Isso faz parte do reconhecimento ao meu Criador. Agora, como ser para o mundo, não é? O meu papel é amar o meu próximo. Então, está dividido: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, como ser
imortal, Deus. Amar a Deus. Como ser para o mundo? Amar o meu próximo. Então, progredir, evoluir e desenvolver em mim esse amor ao próximo, na realidade, faz parte das grandes escolhas que são necessárias para que eu atravesse bem esta minha estadia no mundo, esta nossa estadia que tem tempo de duração, não é? É uma estadia que tem início, meio e fim, não é? Eu tenho que trabalhar o progresso, tenho que escolher evoluir e tenho que escolher todos os dias amar o meu próximo. Bom, então, nós lembramos aqui de René Descartes, quando ele diz assim, cogito ergo sum, ou seja, em geral eles definem assim, penso logo existo, mas que na realidade, em verdade, a tradução é penso logo sou. Então o pensamento, ele atesta o meu ser. O meu pensamento, ele atesta o meu ser. Por isso que nós estamos falando que existir, né? Nós precisamos existir como consciência. Porque se nós não existirmos como consciência, nós estaremos simplesmente vivendo. Por isso, nós vamos entender, né, também que a essência, ela precede a existência. A essência precede a existência. Por quê? A essência é o espírito. Agora, o espírito, na sua imortalidade, nas suas escolhas, ele então vai produzir em si a existência. Na sua imortalidade, ele vai produzir em si a existência, na medida em que ele passa a essência passa a tomar consciência. E na medida que ela toma consciência, ela então existe, não é? Ela então existe. Então, a essência precede a existência. Olha como que Kardec é rico, né? Como que o Livro dos Espíritos é maravilhoso, na medida em que os Espíritos dizem a Kardec, Deus nos cria simples e ignorantes. Ele nos cria a essência. Agora cabe a nós, através das nossas escolhas, inserirmos nessa criatura divina, inserirmos nessa essência, justamente a existência. E como? Vamos pensar assim. Como nós, então, podemos dar esse salto, não é? Como que nós podemos trabalhar em nós essa mudança, né? Esse avanço de uma simples essência para a existência, ou seja, para uma essência no ápice da sua consciência. Como que nós podemos fazer isso? Então,
nós vamos dizer o seguinte: na vida, nós vivemos dois processos: escolhas instintuais, escolhas que se dão simples e exclusivamente através dos instintos, e as escolhas conscientes, que se dão através daquilo que nós vamos chamar de uma vida consciente. Ora, quais são as escolhas? Vamos falar um pouquinho destas escolhas que nós consideramos escolhas instintuais. Ora, quais são essas escolhas? Essas escolhas são aquelas escolhas que nós fazemos muitas vezes pelo medo, pela covardia. Aquelas escolhas que muitas vezes nós fazemos às escondidas, que muitas vezes nós não assumimos. Aquelas escolhas que nós fazemos muitas vezes pela punição. Ah, não vou fazer isso não, porque senão acontece isso. Não vou fazer isso não, senão acontece aquilo. Não é? É o medo das punições e também as escolhas que nós fazemos pela gratificação. São escolhas racionais. Isso é muito interessante quando nós trabalhamos, quando nós observamos um cachorro. No ato de domesticar o cachorro, no ato de instruir o cachorro, muitas vezes nós ensinamos ele a sentar. Todas as vezes que ele assenta, a gente dá um pequeno pedacinho, por exemplo, de uma salsicha. Um pequeno pedacinho. Aí você faz um sinal para ele e ele já sabe. Ele não liga aquilo, ele liga aquilo assim. Ele vai sentar e vai ganhar uma salsicha. Então, é a gratificação. E muitas vezes nós fazemos escolhas simplesmente esperando essa gratificação. Não é? Pessoas que às vezes estão por aí, não é? Às vezes fazem uma campanha do quilo, às vezes fazem um bazar, às vezes fazem uma coisa, fazem isso, fazem aquilo, não é? É simplesmente esperando as benesses que provêm do mundo espiritual. Não é? Então, essas são escolhas que se fazem esperando gratificações. Não é? É como nós poderíamos dizer assim: nós temos que ser bom por ser bom. Nós temos que ser bom porque esse é a necessidade, aquilo que é preciso para o ser no mundo, não é? Porque ser bom faz parte do amar ao próximo, e não porque a bondade pode nos conferir uma existência assim ou assado, não é? É a tomada de consciência dentro das nossas escolhas. Então, quando nós falamos de escolhas conscientes, nós falamos de um viver consciente. E o viver consciente, né, é aquela pessoa que não vive pelos impulsos. É aquela pessoa que não é movida simplesmente pelos estímulos, mas aquela pessoa que trabalha a sua vida de uma forma analítica, analisando os acontecimentos, analisando as coisas, pensando, melhor avaliando, para produzir escolhas que sejam positivas, que sejam boas, não é? Então, a análise, ela é decisiva dentro das nossas escolhas. A capacidade de análise. Uma questão importantíssima nas nossas escolhas
para que realmente a nossa vida possa ser uma vida existencial, é justamente aquelas pessoas que produzem objetivos. Nós temos os objetivos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, mas, irmãos queridos, nós não podemos levantar do nosso leito pelas manhãs sem termos os nossos objetivos formados. Precisamos traçar objetivos. Nós precisamos levantar do nosso leito nas manhãs e entender e saber que temos um planejamento de vida, que fizemos escolhas para aquele dia, que temos que cumprir objetivos dentro da nossa vida. Ora, mas na realidade, quando produzimos objetivos, nós temos que atrelar essa produção às nossas necessidades reais. Eu realmente preciso disso? Eu realmente preciso daquilo? Realmente isto é uma necessidade para mim? Porque, na realidade, muitos de nós estamos produzindo diariamente grandes escolhas, mas que, na verdade, muitas vezes são escolhas que não atendem às nossas necessidades. E quais são as escolhas que atendem às nossas necessidades? São as escolhas que tocam a nossa realização pessoal. Muitas vezes, nós escolhemos uma calça, um vestido, uma maquiagem, um corte de cabelo, um esmalte, não pela nossa escolha pessoal, mas pensando nos outros. Compramos um carro pensando no outro. Compramos um lote, uma casa, pensando no outro, nos outros. E por isso, muitas vezes, como dizemos aqui em Minas, dá-se com os burros na água. Por quê? Porque saímos daquilo que é a realização pessoal. Vamos brincar assim. A pessoa, às vezes, ela vai para uma festa. Ela poderia ter colocado um sapato bonito, um sapato bom, e um sapato, vamos dizer, calçável. Não. Mas ela tem que ir com um calçado, às vezes apertado, às vezes com um salto desse tamanho, né, amarrado pelas canelas, e a pessoa não vai à festa, ela sofre a festa a noite toda. Por quê? Porque, na realidade, ele não pensou nas necessidades pessoais. Ela não pensou na sua realização de tranquilidade dentro daquela festa, mas ela calçou um sapato não para si, mas para os outros. Então ela vai passar a festa inteira amargando a escolha que ela fez. Como na realidade, muitas vezes nós passamos a vida inteira amargando as escolhas que nós fizemos, porque nós não fizemos a nossa escolha. Nós fizemos as escolhas para que as pessoas na realidade nos vissem. Não tem como ser feliz. Nós temos que trabalhar as nossas escolhas dentro daquilo que nós chamamos de busca da felicidade. Escolhermos para sermos felizes. Escolhermos para sermos felizes. Ora, quando pensamos assim,
vamos lembrar aqui de Emmanuel. Aliás, antes de lembrar de Emmanuel, quero dar uma dica a todos vocês, né? Principalmente nós que moramos no interior, né? Itaúna, Muriaé, Leopoldina, Cataguases, né? Ubá, essas regiões todas. Muitas vezes nós não temos uma livraria espírita que atenda às necessidades, às vezes, de uma pesquisa. Então, amigos queridos, anotem aí. Anotem aí. Bíblia do Caminho. Tudo juntinho, minúsculo. bibliadocaminho.com.br. Quando nós acessamos a Bíblia do Caminho, nós vamos entrar lá, entramos, tem lá um retrato de Chico, e neste retrato de Chico, né, nesse retrato de Chico, nós vamos ver lá, né, algumas escolhas para fazer. Tem lá duas setinhas, uma setinha para um lado, outra setinha para outro, né? Vocês teclem nessas setinhas para vocês verem as direções, né? E no nosso caso, nós vamos ver lá então o índice dos livros do Testamento Xaveriano. Que livros são esses, meus amigos? São todos os livros psicografados por Chico Xavier. Não falta um. Não falta um. Então, se você estiver, vamos dizer que você está aí e vai fazer um estudo em Leopoldina, ou vai fazer um estudo em Santo Antônio do Glória, e você precisa de uma temática, precisa de pesquisar, entre na bibliadocaminho.com.br. Você vai procurar lá pelo livro, pelo tema, por aquilo que você está procurando, e você vai achar tudo, olha bem, tudo que você precisar. No meu caso aqui, nesse instante, não é? O que que eu estava procurando aqui, não é? Eu estava procurando aqui uma parte, né? Eu quero uma parte, vamos dizer, do livro Fonte Viva. Aí eu entrei aqui, eu cliquei em cima do Fonte Viva, não é? E então vai me abrir o índice do Fonte Viva. E a lição que eu quero a lição que eu quero é a lição 32. Eu clico então no 32. Quando eu clico no 32, abre lá Fonte Bíblia do Caminho, Testamento Xaveriano, Fonte Viva, Emmanuel, capítulo 32, intitulado A Boa Parte. E Emmanuel começa colocando o Evangelho de Jesus. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Isso está em Lucas, no capítulo 10, do versículo 42. Não é? Ora, com a grande vantagem que tudo que está no Testamento Xaveriano, na Bíblia do Caminho, está de conformidade com os originais psicografados por Francisco Cândido Xavier. Não existe alterações. Não existem mudanças. Porque nós que amamos Emmanuel, nós que amamos Chico, nós o respeitamos. E nós queremos que a sua psicografia, nós queremos que o seu trabalho seja mantido íntegro, seja mantido conforme os espíritos ditaram para ele, conforme os espíritos seguraram naquelas mãos de luz e transmitiram ao papel.
Então, quando nós falamos Lucas 10, 42, Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, então, na realidade, o que acontece? Este é o versículo que Emmanuel escolheu. E esta é a descrição bíblica que Emmanuel escolheu. Então, ela está ipsiliteris com o pensamento de Emmanuel. Aliás, um livro maravilhoso do seu Peralva, Martins Peralva, O Pensamento de Emmanuel. Então, quando nós vamos lá embaixo, Emmanuel, baseado naquilo que ele anotou em Lucas lá em cima, ele vai finalizar assim: Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da lição da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Que jamais lhe será roubado. Então, quando nós trabalhamos esta questão, nós vamos entendendo como é importante mantermos o trabalho de Chico Xavier como ele, na realidade, foi descrito para nós. É uma escolha. É uma escolha para aqueles que gostam de um trabalho íntegro, sem mexidas. Então, na realidade, nós vamos tendo Emmanuel na íntegra. bibliadocaminho.com.br. Se você estiver dentro do ônibus, se você estiver dentro do carro, se você estiver transitando aí Leopoldina Muriaé, Leopoldina Cataguases, você não tem computador, não tem tablet, você acessa o seu celular, bibliadocaminho.com.br, e você estará em contato com aquilo que é a essência, aquilo que é, na realidade, o ponto em que Francisco Cândido Xavier colocou. Ora, isso é muito importante. Pode não ser importante para alguns. Pode não ser importante para alguns. E nós respeitamos, não é? Porque, na realidade, eu, por exemplo, eu vivi grandes anos da minha vida, mais de 15 anos da minha vida, num grupo chamado Grupo Emmanuel. E, na realidade, nesse Grupo Emmanuel, homens como Eunório Abreu, Oswaldo Abreu, Sr. Manuel, não é? Sr. Leão e vários outros, não é? Nós estudávamos o Evangelho constantemente e estudávamos o pensamento de Emmanuel. Então, para nós, é importante o Evangelho como Emmanuel o colocou. E é importante os livros de Emmanuel como Emmanuel colocou. Então, na realidade, muitos não, isso não é necessário. É só mudar uma palavra, mudou uma vírgula, mudou isso, mudou aquilo. Mas, na realidade, muitas vezes perde-se a essência, não é? Então, nós temos que trabalhar, não é? Este Emmanuel, nós temos que trabalhar fazendo boas escolhas. E continuando, nós vamos pegar Emmanuel no livro O Espírito da Verdade. É um livro de autores diversos, psicografado também por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Capítulo 98, Chamada e Escolha. Isso é uma referência, olha bem,
Isso é uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18º, item 1. Emmanuel anota assim: disse Jesus, referindo-se à divina ascensão. Ora, o que nós estamos falando de divina ascensão? Nós estamos voltando aqui no nosso estudo, quando nós falamos desse avanço, não é, entre a essência e a existência. Dentro desse progredir que nós trouxemos aqui, dentro desse progredir que nós trouxemos aqui no início, e que na realidade é importantíssimo dentro da linha das nossas evolução. Esta é o que Emmanuel coloca, divina ascensão, a nossa escolha para que haja essa divina ascensão. Ele diz assim: serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus. É o trecho do Evangelho escolhido. Comenta-se: isto quer dizer que sem chamada não há escolha. Sem chamada não há escolha. Então, quando nós atravessamos os dias difíceis das nossas vidas, tenhamos isso como chamada. São as chamadas. O desemprego é uma chamada. O adoecimento é outra chamada. A perda de um ente querido é também uma chamada, não é? Então, tudo isso são chamadas. Tudo isso são chamadas que movimentam a nossa evolução. Então ele diz: sem chamada não há escolhas. Por quê? Porque dentro destas chamadas é que nós vamos fazer as escolhas, dentro do bom caminho ou dentro do mau caminho. Dentro do que é plausível e dentro do que não é plausível. Então ele continua dizendo assim: mas se estamos informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução. Ora, todas as criaturas, ele não fala algumas, não. Não, Emmanuel fala todas. Por isso não podemos mudar uma palavra, uma letra nas citações de Emmanuel. Porque ele não fala algumas palavras, mais ou menos as palavras. Assim, não, ele coloca aqui todas. Então, não é, atingindo todas as criaturas. A chamada vem de Deus e atinge todas as criaturas. Todos nós passamos pelos dias maravilhosos e passamos muitas vezes pelos dias de grandes dificuldades e de grandes turbulências. São as chamadas. Agora, diante as dificuldades, as turbulências e diante aos dias de facilidade, a escolha é nossa. Então, ele diz assim: só a escolha que depende do nosso exemplo. As nossas escolhas, elas vão estar no nosso exemplo, não é? Então ele diz assim: nos confere caminho para a vida maior. Então, só as escolhas, não é, que dependem do nosso exemplo, quando nós exemplificamos, é que são as escolhas que vão levar esta essência divina para a existência divina, não é? Então, no livro Espinho de Luz, Emmanuel, no capítulo 36, vai dizer assim:
Considera a tua escolha. Capítulo 36. Considera a tua escolha. Porque, na realidade, as nossas escolhas ditam a nossa evolução, ditam o nosso rumo como espíritos imortais. Aliás, hoje, comentando com a minha esposa aqui sobre alguém que está muito mal, né, no hospital, né, de repente um amigo espiritual disse assim, o suicídio é uma péssima escolha. E aí eu ainda comentei com ela e nós discutimos essa questão, não é? E nós vemos, não é, como que 200, 300 anos depois, aquela escolha infeliz lá de trás, ela vem ao nosso encontro e, na realidade, nos pega assim, não é? Então, na realidade, não é, temos que ter uma responsabilidade imensa com as nossas escolhas. Vamos voltar a Emmanuel. Ninguém precisa morrer na carne para encontrar correção que a vida recompensa no além. Ninguém precisa morrer na carne pensando nas recompensas do além. Diz o instrutor, a terra é o nosso lar sublime, em plena imensidade, e dentro dela a vida nos liberta ou nos agrilhoa, nos conserta ou nos dilacera, de conformidade com as escolhas que traçamos para nós mesmos. Assinado Emmanuel. Assinado Emmanuel. Então, a vida ela nos liberta, ou ela nos agrilhoa, ela nos prende, conforme as escolhas que traçamos para nós mesmos. O nosso tempo já está avançado. Eu, então, vou deixar algumas referências que eu gostaria que vocês percorressem. Já que vocês têm a Bíblia do Caminho aí agora, bibliadocaminho.com.br, não precisam sair para ficar comprando livro, aliás, livro tá bem caro. Gostaria que vocês olhassem o livro Fé, Paz e Amor, Emmanuel, no capítulo 10, Entre Chamados e Escolhidos. Também um trabalho maravilhoso. Deixo para vocês a referência do livro Irmão, também assinado por Emmanuel, capítulo Escolha, capítulo 10, onde Emmanuel utiliza o versículo 20, 16 de Mateus. O livro Nascer e Renascer, no capítulo 6, Escolha das Provas. O livro Sinais de Rumo, capítulo 2, Escolhas, o Espírito Meimei. Gente, um livro que, se vocês não lerem nenhum, vocês procurem esse capítulo, chamado O Grande Príncipe, assinado por Neio Lúcio. Está no capítulo 7. Está lá no capítulo 7. Faço questão que vocês leiam esse capítulo. Então, deixo aí essas referências para todos vocês, né, para todos aqueles que nos acompanharam aqui, né, nesse nosso modestíssimo trabalho, né? Lembrando dessa importância
que é voltarmos dentro da doutrina espírita ao trivial simples. E o que é voltar ao trivial simples? O que é escolher o trivial simples? Jesus, Kardec e Chico Xavier. Jesus, Kardec e Chico Xavier. Vamos centralizar o nosso trabalho, vamos centralizar os nossos estudos nessa direção. Mas, Jairo, não posso ler outros livros? Lógico, não só pode, como deve, e devemos realmente procurar outros livros, outros autores. Mas não podemos nos esquecer da base. Porque quando vamos nos esquecendo da base, nós começamos a dizer que tanto faz. Nós começamos a dizer que alterações não são alterações, que modificações não são modificações, e que isso não importa. Na realidade, voltemos ao trivial simples. Isso é para todos nós, para a nossa casa espírita, não é? Nos orientarmos através deste gigante chamado Allan Kardec, nos orientarmos através desse gigante chamado Francisco Cândido do Amor Xavier, mas nos orientarmos através do trabalho autêntico, nos orientarmos através do trabalho consciente, movimentando a nós mesmos, produzindo em nós as grandes escolhas. Queridos irmãos, queridos amigos, agradeço a todos vocês, muito obrigado a todos, né? Um grande abraço e até uma próxima.